Fundado em 2018, o CIARC, Centro de Inclusão, Avaliação, Reabilitação e Capacitação, tem um atendimento especial para crianças e adultos com deficiência e autismo. Além de salas e consultórios bem equipados, como a equipe de profissionais na área de neuropediatria, neuropsicopedagogia, neuropsicologia, psicóloga, terapeuta ocupacional, psicopedagoga, neurometrista, fisioterapia, nutricionista, para atender com carinho e amor. Rua Ministro Salgado Filho, 189, telefone 3297-4841, Alfenas, Minas Gerais. Olá pessoal, dando continuidade com o Jornal de Alfenas pela TV Grava, um novo jeito de ver TV. Na entrevista especial da semana eu estou recebendo, gente, a Simone, ela é instrutora, né, lá no Senac. Ô Simone, seja bem-vinda ao Jornal de Alfenas, a TV Grava. Muito obrigada, agradeço o convite, é um prazer poder estar aqui representando o Senac. Sim. E olá para todos que estão assistindo. Maravilha, Simone, é importante dizer, pessoal, que nós estamos ainda em tempo de pandemia, a gente já usou o álcool em gel, estamos de máscara e mantendo o distanciamento social e olhando também para a nossa câmera, conversando, preocupados com você que ainda não tomou a terceira vacina e não está se cuidando, hein? A Covid ainda está aí, não é verdade? Verdade, temos que nos cuidar, pensar em nós e nos próximos. Ainda mais que a Simone ela trabalha lá, ela ensina o pessoal no curso de técnico em enfermagem, né, Simone? Isso. Que responsabilidade, hein? Bastante, muito grande. Simone, no primeiro momento, o pessoal que está acompanhando a nossa programação, se apresente. Quem é a Simone? Oi, gente, como ele já me apresentou, se chamo Simone, sou professora do curso técnico de enfermagem do Senac aqui de Alfenas. Então, primeiramente, comecei a minha carreira fazendo o curso técnico de enfermagem, depois comecei a exercer a profissão e comecei a minha graduação em enfermagem. Fiz a minha graduação, já mudei de hospital, comecei a trabalhar como enfermeira. Então, atualmente eu tenho, esse ano, vai fazer quase 14 anos de atuação na área da enfermagem. Depois que eu terminei a minha faculdade, continuei os estudos, porque eu acho que isso é sempre muito importante, sempre friso isso bastante com os meus alunos. Eu acho que a gente da área da saúde tem que sempre se manter atualizado, sempre estudando bastante. Então, eu fiz 3 pós-graduações. Depois da minha terceira, resolvi iniciar o mestrado na Unifal, estou tentando concluir ele. E logo em seguida, que eu terminar, eu pretendo fazer o doutorado também. Gente, que bacana, isso mostra mais uma vez que a gente precisa sempre estudar. E nunca é tarde para estudar, né, Simone? Com certeza. Bom, a gente vai falar, gente, desse curso técnico em enfermagem do Senac, que vem transformando a vida das pessoas e transformou a vida da própria Simone, que hoje é uma instrutora lá no Senac, né? E nós separamos algumas perguntas, até perguntas que vieram da internet, perguntas que foram enviadas para a nossa redação, né? E a gente vai juntos agora com a profissional da área, aprender mais sobre essa área. Simone, tem uma pergunta que a gente tem aqui, a Maria das Graças enviou, a Suzana, o João Carlos, o pessoal ali da Vila Betânia, tem muita gente que fez a pergunta tudo parecendo a mesma coisa. Aí a nossa produção foi lá e formatou a pergunta, assim a gente consegue sanar dúvidas de muitas pessoas. Okay. Quais os principais erros que as pessoas que não têm conhecimento em primeiros socorros cometem? Sim. O muito comum é as pessoas darem palpites. Então, elas não sabem como agir, né? Elas ficam ali numa situação, se deparam com uma situação de emergência, ficam ansiosas, às vezes desesperadas e começam a imaginar o que pode ser feito sem necessariamente saber. Então, na verdade, isso é muito arriscado, né? Tanto para quem está fazendo
quanto para quem vai receber aquele auxílio, né, para a vítima naquela situação. Sim. Então, o que acontece que é muito comum? Por exemplo, vou dar duas situações aqui. Então, numa situação de queimadura, né, a vítima sofreu uma queimadura ali pro calor, e aí a pessoa que está próxima não sabe como aplicar os primeiros socorros e deduz por coisas antigas que já ouviram. Sim. Então fala para aplicar manteiga, aplicar pasta de dente, esfregar cabelo ali na região. Meu Deus. Então assim, o que acontece? A gente piora a situação. Sim. Então num quadro de queimadura, a gente não sabe qual a lesão, né? Qual que é o grau. Então existe queimadura de primeiro, segundo, terceiro grau. Então se a gente aplica alguma coisa, aquilo pode interferir, né, naquele processo e piorar aquela lesão que está sendo formada por causa da queimadura. No caso, então, de a gente passar, né, o fio de cabelo em cima, pior, porque a gente está fazendo uma fricção naquela pele que já está lesionada. Então, a gente pode causar uma ferida naquela situação. Então, palpites, assim, extremamente errados. Né? Uma outra situação muito comum é em cortes. Então, de repente, alguém sofreu um acidente e fez um corte, uma lesão. Sim. Então, começa, algumas pessoas falam para colocar açúcar, colocar café. Nossa, principalmente as mães e as vovós da gente faz isso, né? Faz. Mas só deixa eu te pedir um favor. Voltando em relação a queimaduras, o que se deve fazer? Então, quando a gente tem uma queimadura, a primeira coisa que a gente deve fazer, se for queimadura por calor, né? Então eu tava ali mexendo no fogo, queimei ali. Então eu tenho que pôr o meu braço na água corrente. Então abrir a torneira com a temperatura ambiente ali. Sim. E colocar meu braço e deixar a água cair ali por mais ou menos uns 10 minutinhos. Se for, por exemplo, uma queimadura por produto químico, então aí a gente tem que ler o rótulo ali, a embalagem daquele Sim. produto para ver se pode jogar água ou se não pode, que tem produtos que não pode entrar. Mas a gente tem que remover da pele. Então, se não pode aplicar água, o que a gente faz? A gente passa um pano seco para retirar aquele excesso. Certo. E sempre procurar auxílio médico. Correr para o hospital. Correr, porque a gente não sabe qual que é o grau, né? Então, tem gente que põe pasta de dente, gelo e põe a mão até dentro lá do refrigerador. Nossa. E inclusive o gelo, ele também causa queimadura. Sim. Então ele causa uma queimadura pelo excesso de frio. Então, assim, é sempre água corrente em temperatura ambiente. E agora, sim, falando então desse ferimento de corte, por exemplo, o que se deve fazer? Então, aí no corte, a gente não pode aplicar nada. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, se o corte for numa pele, né, que nem, por exemplo, no braço, na mão, alguma parte que seja de pele, a gente vai limpar com água e sabão para remover aquela sujeira. Pra gente não levar micro-organismos, né, bactéria, vírus, de fora da pele para dentro do corpo. Então, a gente passa água e sabão. Se for um ferimento, por exemplo, no olho, dentro da boca, que é mucosa, então a gente sabe que é mucosa porque ela é lubrificada e ela é mais sensível. Então, a gente não pode aplicar sabão. A gente pode lavar com água. Então, abriria aqui o olho, jogaria água ou um sorinho fisiológico sim. Sem sabão. E nunca álcool, gente. Por favor, tem gente que aplica álcool, não pode. Ele pode causar o aumento daquela lesão e arde muito. Gente, olha aí que bacana essas explicações da professora, da mestrada, né? Tá buscando aí o seu doutorado, a Simone, lá do Senac. Bom, tem mais perguntas que chegaram pra gente referente a esses primeiros socorros, né? Qual a importância de saber as técnicas de primeiros socorros? Nossa, extremamente importante, né? Hoje em dia a gente sabe, principalmente nessa situação que a gente está vivendo de pandemia, que a gente pode viver uma situação de emergência a qualquer momento, né? Em qualquer lugar. Então, de repente, ali na esquina pode acontecer alguma coisa, né? Então, assim, a gente saber o que a gente precisa fazer é muito importante. A gente pode auxiliar a pessoa naquela situação, aquela vítima na situação de emergência, ajudar ela a que ela não sofra, como eu posso dizer, ter lesões decorrentes daquela situação de emergência. A gente pode impedir até que a pessoa morra, né? Que às vezes está correndo risco de vida. Então, a gente sabendo aplicar isso, então a gente está salvando vidas, né? E a gente sabe que a nossa própria legislação, então, pela lei, quem omite, né, auxílio, então ela pode responder judicialmente por isso. Também é crime. Também é crime, é considerado crime. Então, assim, por mais que você não saiba, só o fato de você ligar, né, chamar o SAMU, o corpo de bombeiro, dependendo da situação, então você já está auxiliando, né? E se você tem o curso de primeiros socorros, você saber que você ajudou, né, salvar uma vida, não tem preço.
Gente, que legal. Mais perguntas chegando aqui, gente. Além de aprender a lidar com os clientes... Não, com os acidentes, perdão. Vamos de novo. Ó. Além de aprender a lidar com acidentes, como queimaduras e cortes, em quais situações os conhecimentos das técnicas em primeiros socorros será útil? Nossa, em todas, né? Em Assim, todas? Todas as situações a gente vai aprender a agir quando a gente tem os primeiros socorros, né? A gente sabe aplicar eles. Então a gente vai ter, como eu já falei, em queimadura, ferimentos, engasgamento, numa parada cardiorrespiratória, então a pessoa parou de respirar e o coração parou de bater, né? Sim. Então ela está em risco iminente de morte, então a gente vai saber como agir. Então nessa situação que a gente faria uma massagem cardiorrespiratória, que é uma técnica que a gente precisa conhecer exatamente vários detalhezinhos para a gente poder aplicar. No engasgamento também, que é muito comum, né? Bebê engasga. Sim. Em casa, acabou de mamar, ele pode engasgar. Num restaurante, lanchonete, então a gente tem a técnica correta, que é a técnica de Heimlich, que a gente utiliza para fazer o desengasgamento, que consiste em compressões aqui na região abdominal, no intuito de aumentar a pressão, né, dentro do abdômen, conseguir fazer aquele objeto sair pela boca. Em convulsões, em várias situações, né? Todas as situações mesmo que são consideradas agravos clínicos, a gente pode estar agindo. Você falou de engasgamento, eu lembrei gente, eu sou da época da bala soft. Você lembra da bala soft? Muita gente lembra aí. E aí eles até tiraram do mercado, porque eu acho que os casos de engasgamento daquela bala parar aqui eram grandes, né? Com ela. Engasguei. E aí tiraram essa bala do mercado. Tenho certeza que você lembrou também. Bom, tem uma pergunta aqui, a Suzana, um abraço, Suzana, um abraço para o Luiz Carlos também, que no caso dos primeiros socorros, a pressa seria essencial para alcançar o resultado perfeito, então não pode se demorar em dar o socorro. Assim, numa situação de emergência, com certeza cada segundo é contado, né? É extremamente importante. Só que acho que o termo correto não seria pressa, seria ter agilidade. Agilidade. Porque quando a gente tá com pressa, o que acontece? A gente quer fazer as coisas correndo e resolver, né, tudo bem rapidinho. Quando a gente está com agilidade, eu acho que pra mim o conceito entra melhor, porque a gente vai estar focado ali naquela situação. Né? Então assim, a gente precisa sim agir com muita rapidez, porque cada segundo pode aumentar uma sequela que a pessoa tem. Então, por exemplo, numa parada cardiorrespiratória, acima de 4 minutos sem o oxigênio, então a pessoa já começa a ter sequelas que são irreversíveis. Né? Então, 10 minutos sem oxigênio no cérebro, a pessoa já é considerada morte encefálica. Né? Meu Deus. Pessoal, cerebral. Nós estamos hoje aqui recebendo, aqui no Jornal de Alfenas, a tutora, professora, instrutora Simone, ela que é mestrada em enfermagem, ela trabalha no SENAC e a gente está falando sobre os primeiros socorros. Às vezes, dentro das nossas casas, precisa rapidinho desses primeiros socorros e a gente pode ajudar com certeza. A gente vai fazer o seguinte, o pessoal está me avisando, nós vamos para o intervalo comercial e a gente já volta aqui na TV Grava, um novo jeito de ver TV. A gente já está voltando. Estamos aqui no Alto Posto Tamandaré, né? Abastecendo o nosso veículo, fazendo uma troca de óleo com responsabilidade, cuidando bem do seu veículo, né? Enquanto eu vou tomar um cafezinho aqui, certo? Eles vão cuidando do meu veículo. Vamos chegar. Opa, tá chegando um carro aqui, vamos ver quem tá chegando. É o Nico. Nico, você aqui? Guinaldo, nós estamos aqui juntos de novo, né, Guinaldo? Aqui é o posto Tamandaré, é o melhor posto da cidade, rapaz. Você acha que eu vou abastecer no outro lugar? O povo tá aqui, eu tô junto com o povo sabe o que faz. Posto Tamandaré, é o nosso posto. Estão vendo, né? Até o Nico tá abastecendo o carro dele aqui. Então venha você também, Alto Posto Tamandaré. Vem com a gente.
Estamos de volta com o Jornal de Alfenas pela TV Grava, um novo jeito de ver TV. Você acompanha a nossa programação na TV, no aplicativo e também nas redes sociais. É a TV Grava, um novo jeito de ver TV. Hoje com a Simone. Ô Simone, tem perguntas que não param de chegar no nosso WhatsApp, né? Eu acho que essa pergunta é muito interessante por causa da questão da adrenalina. Se aconteceu algum acidente ou incidente perto da gente, seja em casa, no trabalho ou na rua, com certeza a gente às vezes não consegue manter aquela calma que é preciso ter. E como buscar essa calma? Outra coisa que é primordial, né? Além da gente ter aquela agilidade, a gente tem que manter primeiramente a calma. Então, imagina você, se deparou com uma situação ali de emergência, né? Naquela afobação que a gente fica, aquela preocupação, você não vai conseguir lembrar se você sabe os primeiros socorros, por onde você vai começar, como que você tem que fazer. Então a gente precisa manter a calma. Como que a gente vai fazer isso? Primeiramente, respirando fundo. Então assim, parece também meio clichê a gente falar isso, né? Sim. Respira fundo que melhora, mas não é. Fisiologicamente falando, ele realmente faz com que o nosso cérebro diminua a atividade, a nossa frequência cardíaca, o nosso coração ele vai diminuir, os batimentos cardíacos, a respiração vai diminuir, então vai dar aquela desacelerada, que tudo isso é decorrente da adrenalina na hora que a gente está ali naquela situação. Sim. Então quando a gente respira fundo, a gente diminui, né, os nossos sinais vitais, então a gente melhora e consegue focar naquilo que a gente precisa. Então a gente respirando fundo, a gente automaticamente, o nosso cérebro consegue focar no que a gente precisa. Então o primeiro ponto, respirar fundo. E depois focar no que você precisa ali naquela situação, né? Então ver a cena, observar quantas vítimas são. Então começar a focar e aí vai vindo no seu cérebro como que os procedimentos que você precisa aplicar ali na hora. E quem não sabe, nesse momento, sempre pedir auxílio, né, pelo telefone. Então, pedir corpo de bombeiro, SAMU, depende ali da situação, qual equipe que você vai solicitar. Bom, tem uma pergunta que chegou aqui da Claudinha, essa é bem interessante. Quem pode fazer o curso de primeiros socorros? Então, o curso de primeiros socorros, todo mundo pode fazer, né? Inclusive, a gente tem a turma do curso técnico de enfermagem, que a gente dá, né, os primeiros socorros no curso técnico de enfermagem. Então, pessoas a partir de 16 anos de idade, que tenham um ensino médio completo ou esteja cursando o ensino médio, pode estar indo no Senac procurar maiores informações. As matrículas já estão abertas, então é só ir lá com a documentação que eles exigem, né? Então, se você terminou o terceiro colegial, né, o ensino médio, você tem que levar o histórico escolar. Se você não terminou, você está cursando, você tem que levar uma declaração que você está cursando o ensino médio, levar comprovante de residência e documentos pessoais, como RG, CPF, e aí lá no momento da matrícula, elas já vão indicando para vocês o que mais precisa ali. No caso, Primeiros Socorros é uma matéria que está dentro do curso técnico em enfermagem. Isso. Eu estava vendo aqui uma informação que chegou pra gente, as aulas começam dia 15 de março. Dia 15 de março. Lembrando que esse mercado é um mercado que não para de crescer, né? Mercado para cuidar do próximo. Existe aí N possibilidades do pessoal mudar de vida realmente. Agora, uma coisa que é importante, eu gosto sempre de colocar, não adianta a pessoa falar assim, eu quero ser técnico em enfermagem se ela não tem o dom daquilo, né? Ela precisa ter esse olhar também, ou não, é para qualquer pessoa? É primordial, né? Então, assim, você tem que primeiramente querer ter esse auxílio, né? Auxiliar o próximo, porque se a gente não tem essa vontade, né? Essa coisa que já vem com a gente, vai ser complicado você exercer essa profissão, porque a gente precisa sempre estar auxiliando o próximo de alguma forma. Então, se você tem essa dificuldade, então você pode até fazer, mas você provavelmente já, né, vai perceber que não é o seu perfil. Então, geralmente, quem procura o curso são pessoas... eu sempre procuro perguntar para os meus alunos qual foi o motivo que você veio aqui. Então, a maioria das vezes, né, eu gosto de ajudar o próximo. Quando tá doente, eu gosto de auxiliar. Quando tá com machucado, eu gosto de ir lá ajudar. Sim. Então, sempre tem essa parte, né? A gente precisa se doar ali pro próximo, né? Então, você tem que querer isso. Isso é essencial. Gente, muito bacana. Nós recebemos hoje a Simone, ela que é lá do Senac, ela que dá as aulas lá no curso técnico em enfermagem. Simone,
foi muito, posso dizer, de grande valia, várias explicações, e a gente já quer deixar aberto o convite para você voltar mais vezes, para a gente falar sobre esses cuidados, sobre os primeiros socorros e tudo que a gente precisa do nosso dia a dia, né? Vamos combinar de você voltar outras vezes? Claro, com certeza. Então, Só nesse chamar. momento, eu deixo as lentes e o microfone da TV Grava para você fazer suas considerações finais. Não, gente, eu acho assim, muito importante a gente prezar, né, por saber os primeiros socorros, para a gente auxiliar as nossas vítimas ali, que pode ser seu pai, seu filho, seu marido, né, sempre pessoas que a gente ama ali, que a gente quer salvar. Então, numa situação dessa, você sabendo o que você pode fazer, é um alívio muito grande, né, e o curso técnico tá aí, as matrículas abertas, né, curso técnico de enfermagem. Só ir lá no Senac com os documentos que eu falei, vocês vão ser muito bem recebidos e estamos aguardando vocês lá. Bacana, gente. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que a pandemia não acabou. Você tem que manter o distanciamento social, o uso da máscara. E se não tomou as vacinas que faltam, tome vacina. Simone, muito boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite. Pessoal, boa noite. Amanhã tem mais Jornal de Alfenas. Boa noite. Boa noite.